Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta, o professor Rubens Leal com Geografia, para nós começarmos a nossa aula 7 e darmos continuidade e finalização do processo de correção das atividades referentes ao conteúdo sobre globalização. Então agora eu convido vocês a pegarem o livro de vocês e abrirem nas páginas 364 e 365. Aqui nós teremos um total de 10 questões para nós começarmos a discutir e responder agora. Mais uma vez, lembrando que as respostas que eu colocarei aqui no quadro, elas são minhas respostas, elas são subjetivas. E que você pode mudar um pouco a resposta, pode colocar ali um pouco do seu pensamento, do seu ponto de vista, da sua visão. Lembrando que uma disciplina, uma ciência subjetiva, ela permite pontos de vista diferentes. Então fiquem à vontade para colocar aí um pouco do entendimento de vocês nas respostas dessas questões. Vamos lá? Vamos começar? Primeira questão, a ideia é essa. Explique a relação entre os fluxos de capitais e as ações das transnacionais, dos bancos e das instituições financeiras. Isso eu estabeleceria da seguinte forma. Mostram as diversas formas de investimento no mundo globalizado. Então essa é uma relação. Mostra-se diversas formas de entendimento, de investimento nesse mundo globalizado. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Cite duas estratégias que os países utilizam para dinamizar os fluxos de mercadorias. A primeira delas, eu colocaria como o investimento estrangeiro direto, que nós vimos aqui, que é investir em multinacionais, em transnacionais, né? E a segunda, uma ampliação de portos e aeroportos. Então a segunda questão, ela me pede, cite duas estratégias que os países utilizam para dinamizar os fluxos de mercadorias. Investimento estrangeiro direto, ou seja, um país, uma empresa de um país instalar filiais em outros países para produzir mercadorias para países variados, e a outra forma, ampliação de portos e aeroportos para dinamizar importações e exportações entre países. São duas formas, né? Vamos à terceira questão? Relacione os itens. E aqui eu quero que você acompanhe comigo. Eu tenho aqui 4 fontes de energia, né? E tenho aqui embaixo, né, as formas de você relacionar. Primeiro, fontes de energias mais utilizadas hoje em dia. Todos nós sabemos que é o carvão e o petróleo. Então, um vai estar fazendo relação com a letra B. Segundo, 2. Setor da economia que mais utiliza energia. Nós sabemos que é a indústria. Então, você vai relacionar o 2 com a letra A, indústria, né? 3. Fontes de energia muito poluentes. Você sabe que as fontes de energia mais poluentes são os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Então você vai associar o 3 à letra C. E finalmente 4, fontes de energia não poluentes, né? Você sabe que aqui nós temos como exemplo a energia solar, energia eólica e geotérmica. Então você vai associar o 4 com a letra D de dado e aí nós teremos respondido a segunda questão. Perdão, a terceira questão. Vamos à quarta? Qual é a principal fonte de energia da China atualmente? E quais são as consequências desse fato? Pessoal, a principal fonte de energia da China é o carvão mineral. Carvão mineral. Então, a primeira parte da pergunta já está respondida, só que ela continua. Quais as consequências desse fato? Então, nós vamos citar duas consequências. Aumento da poluição, claro, e acidentes nas minas de carvão.
Então vamos tratar dessa quarta questão? A China é o principal produtor mundial de carvão mineral e consumidor também, um dos principais. Isso prejudica o meio ambiente. Primeira consequência é o aumento da poluição atmosférica. China e Estados Unidos são os dois principais poluentes no planeta hoje. Então a primeira consequência dessa exploração desmedida de carvão mineral é o aumento da poluição, principalmente atmosférica. E a segunda consequência são os acidentes nas minas de carvão. Na China, morrem anualmente cerca de 4.000 trabalhadores em minas de carvão. Maior parte por soterramento, quando estão no processo de extração, ou explosões, pequenas explosões nessas minas durante o processo de extração do carvão. Então, respondendo à quarta questão, a principal fonte de energia na China é o carvão, e aqui eu trouxe duas consequências. O aumento da poluição, óbvio, atmosférica, e os acidentes que são frequentes nessas minas de carvão na China. Quinta questão, questiona o seguinte: as principais fontes de energia utilizadas atualmente são poluentes ou não? Quais são as consequências disso? Claro que são poluentes, né? São poluentes. E quais são as consequências? Promovem um nível acelerado de degradação ambiental. Quero que vocês saibam que as fontes mais utilizadas no mundo hoje, as fontes energéticas, são petróleo, carvão mineral e gás natural, os três combustíveis fósseis, e que a queima deles promove um nível acelerado de degradação ambiental, principalmente poluição atmosférica em vários níveis. A poluição atmosférica, vou citar alguns exemplos para vocês. Local, o que é que ela promove? Ela promove chuva ácida, ela promove inversão térmica, ela promove ilha de calor e, a nível global, o aquecimento global, o efeito estufa. Então, o uso predatório de combustíveis fósseis promove danos irreversíveis ao meio ambiente. E olhem uma ironia do destino. Pessoal, na geografia, nem tudo é totalmente bom e nem tudo é totalmente ruim. Sempre que algo seja bom para alguns, é ruim para outros e vice-versa. Eu vou dar um exemplo da atual pandemia, o Covid. O Covid está prejudicando muito a economia dos países, está ceifando muitas vidas, mas tem um aspecto positivo. Reduziu bastante os níveis de poluição. Como boa parte das fábricas estão paradas, os automóveis não estão circulando por conta da quarentena, por conta do confinamento, do isolamento social, eu vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro detectou uma redução nos níveis de poluição na ordem de 40%. E São Paulo, a maior metrópole desse país, na ordem de 30%. Ou seja, o ar de São Paulo, o ar do Rio, o ar de muitas grandes metrópoles globais, ele está melhor de se respirar, por conta da redução da emissão de gases poluentes, porque está reduzindo o uso desses combustíveis fósseis. Então perceba que até na questão da pandemia, que é negativa ao extremo, existem alguns aspectos positivos que nós colhemos, né? Guarde isso com vocês. Na geografia, nem tudo é totalmente bom e nem tudo é totalmente ruim. Tudo tem seus aspectos positivos e negativos. Esse é um exemplo. O mundo hoje respira melhor por conta da diminuição da queima de combustíveis fósseis em meios de transporte e nas indústrias. Vamos à sexta questão? Me acompanhe. A sexta questão diz o seguinte: elabore um texto sobre a questão da água no mundo, levando em conta o estresse hídrico, o aumento da demanda por esse recurso e a escassez econômica. Quando nós voltarmos à nossa aula presencial, eu vou querer esse texto. Água é um dos conteúdos que mais caem no Enem. E vocês já estão no 9º ano, estão ali, é uma prévia do ensino médio, já tem que ir criando a maturidade para uma prova que se aproxima, né? Daqui a alguns anos vocês serão submetidos e passarão pelo Enem. Submetidos a esse exame de admissão ao ensino superior. Então perceba que esse texto dá para você fazer uma redação ótima. Eu tenho 3 variáveis nesse texto. Primeiro, o estresse hídrico. O que é estresse hídrico, professor Rubens? É quando a oferta de água não atende à demanda da região.
É quando, por exemplo, São Paulo viveu um período de estresse hídrico alguns anos atrás. Uma crise de abastecimento. Há uma demanda muito grande pela água, entre o uso doméstico e o uso industrial. E a cidade não estava, os reservatórios estavam secando, não estava tendo chuva suficiente para manter os níveis. E eles tiveram que ir até o volume morto, ou seja, o limite, já aquela água barrenta de baixo que teve que ser tratada para consumo. E aí, graças a Deus, houveram as chuvas e aí se restabeleceu. Então, isso é muito comum em grandes cidades. Estresse hídrico, guarde o termo. Estresse hídrico ocorre quando a cidade não atende mais à demanda do consumo de água que é necessário. Há uma demanda muito grande e a cidade não consegue oferecer. Pessoal, o Rio de Janeiro viveu a questão de estresse hídrico há alguns meses atrás. A água fornecida para a comunidade estava barrenta, para várias comunidades. Picos tem alguns bairros que só tem água, por exemplo, à noite. Picos tem algumas comunidades, principalmente na periferia, que não tem água, falta água por 2, 3 dias sucessivos. Por quê? Porque a cidade também já está crescendo e o sistema de abastecimento não está comportando mais a demanda. Isso é o estresse hídrico. Mas eu disse que tem 3 variáveis nessa questão. Segunda variável é o aumento da demanda, claro, né? O aumento da demanda demanda é o consumo, não está associado só ao crescimento da população não, pessoal. Está associado também ao desperdício. Muita gente desperdiça água, cano que quebra na rua e as entidades responsáveis, os órgãos competentes demoram semanas para vir consertar. Isso é desperdício. O aumento do uso da água na irrigação, isso também causa o desperdício de água. E nós temos também o uso de água na indústria, né? Muito da água se usa na indústria. E aí é o que nós chamamos de o consumo que não é observado, o indireto. Pessoal, eu vou dar um exemplo. Qualquer produto que chegue à sua casa, esse produto é responsável pela perca de muita água potável. Por exemplo, 1 quilo de carne para chegar em sua mesa, foram gastos ali cerca de 40 litros d'água para cada quilo de carne que está ofertado no mercado. E cada produto que você consome teve o processo de utilização de água ali, seja na indústria, seja na agropecuária. Então é a água que a gente gasta indiretamente. Nós não estamos consumindo diretamente, mas foi necessário para que aquele produto chegasse à sua casa, para você consumir. E o terceiro, a sua escassez econômica, né? Vocês sabem, por exemplo, que já existem países no mundo que há uma competitividade por água. Eu vou dar um exemplo. Entre Israel e Jordânia já há uma disputa por água. No Oriente Médio, como um todo, no norte da África, tem países africanos que as pessoas precisam se deslocar quilômetros para buscar água potável para consumir. Nós somos um país privilegiado nesse ponto. Eu vou citar aqui alguns países privilegiados com uma grande disposição ainda de água potável. Brasil, Rússia, China, Estados Unidos e Canadá. São os 5 países que mais detêm água doce, seja em lençóis freáticos, seja em rios, em lagos, mas isso não nos permite desperdiçar água. Já que a natureza foi muito benéfica com a gente, nós temos que preservar o que a natureza nos ofereceu. Então, vocês elaborem esse texto, porque eu vou cobrar nas primeiras aulas que nós retornarmos. É um texto que dá a partir dessas 3 variáveis, estresse hídrico, aumento da demanda e a questão da escassez da água, até uma questão econômica, né? Isso dá para fazer um texto interessante. E aí eu não vou copiar, obviamente o texto aqui vai ser uma produção sua, independente, subjetiva. Ok? Vamos à 8ª questão, a 7ª questão. A 7ª mostra aí, uma fotografia de uma usina, né? Usina Inga-1, no Rio Congo, na República Democrática do Congo. Essa foto é de 2013. Isso é uma usina hidrelétrica, vocês estão vendo aí. Esse padrão de usina hidrelétrica é o padrão arquitetônico, é o padrão de engenharia civil de qualquer usina hidrelétrica do mundo, né? Então, na letra A, pergunta-se o seguinte, na 7ª questão. A 6ª é um texto, né? Então vamos pular para a 7ª. Na letra A se pergunta o seguinte: identifica o tipo de energia retratado na foto e o recurso natural utilizado como fonte. É a energia hidrelétrica, a partir da água. Todos sabemos que a energia hidrelétrica ela é renovável. Ela é renovável porque a água
tem um ciclo de renovação e é quem abastece essa produção energética. Letra B. Essa fonte de energia provoca algum impacto ambiental? Justifique. A princípio você pensa que não, né? Mas provoca sim, pessoal. Você vai saber qual é. Sim. O alagamento de áreas ribeirinhas. Aqui é um exemplo de um impacto ambiental. Para a usina ser construída, tem que se represar a água de um rio. E esse processo de represamento da água alaga comunidades ribeirinhas. Em muitos casos, dependendo do tamanho da usina, várias comunidades ribeirinhas têm que ser transferidas daquela área, porque ela será alagada para outras áreas em segurança. E isso é um impacto ambiental, alaga uma área considerável nas margens do rio. E às vezes, como eu disse, comunidades ribeirinhas, elas têm que ser transferidas de lugar, por conta daquela área que vai ser inundada pela represa. Entendido? Então vamos à oitava questão. Na oitava questão, pessoal, aqui eu não concordo com a questão e você vai entender já já. E você há de convir comigo. Vamos lá, vamos acompanhar para você ver onde eu não concordo. Observe a tabela abaixo, assinale a alternativa correta e corrija as incorretas. Você está vendo a tabela aqui, mundo, 10 economias que mais cresceram em investimentos estrangeiros diretos em 2017. Quais são esses 10 países aqui que mais cresceram em 2017? Estados Unidos, 275 bilhões de dólares, China, 136 bilhões, Hong Kong, que é uma ilha chinesa, 104 bilhões, Brasil, 63 bilhões, Singapura, 62 bilhões, Países Baixos, a Holanda, 58 bilhões, França, 50 bilhões, Austrália, 46 bilhões, Suíça, 41 bilhões e Índia, 40 bilhões. Então, esses foram os 10 países cujas economias mais receberam investimentos estrangeiros em 2017. Até aí, tudo bem. O que é que pede a oitava questão? Que a gente olhe as questões, marque a correta e corrija as falsas, mas para mim tem duas corretas. Vamos acompanhar comigo? Letra A. A maioria dos países da tabela são de economias desenvolvidas, como a França, concordo, tem Estados Unidos, tem França, tem Países Baixos, que é a Holanda, tem a Austrália e tem Suíça. 5 aí são economias desenvolvidas, como a França. Ou em desenvolvimento, como a Índia. Também está correto. Tem aqui China, Brasil, Índia, que estão em desenvolvimento. Então a letra A não precisa fazer nenhuma modificação, ela está correta. O problema é que a letra B também está correta. Acompanhe comigo. Entre os 10 países listados, 3 fazem parte do grupo do BRICS. O BRICS é um grupo de países emergentes. É as iniciais desses 5 países. BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, South Africa, África do Sul. Aí diz assim na letra B, entre os 10 países listados, 3 fazem parte do grupo dos BRICS, entre eles China e Brasil. Tá certo. Tem aqui no grupo China, Brasil e Índia, 3 que são do BRICS. Não vejo nenhum erro nessa questão. Agora vamos para a letra C. Dos 5 países que mais receberam investimentos estrangeiros em 2017, apenas Singapura possui economia em desenvolvimento. Errado. Quem aí possui economia em desenvolvimento? China, Singapura, Índia, Brasil. Não é apenas Singapura. E finalmente a letra D. A soma dos valores recebidos pelas economias em desenvolvimento ultrapassa os valores recebidos pelas economias desenvolvidas. Também está errada. Se você fizer o somatório aí das economias desenvolvidas, dos investimentos nos Estados Unidos, nos Países Baixos, na França, na Austrália e na Suíça, elas ultrapassam os investimentos feitos na China, Hong Kong, Brasil, Singapura e Índia. Então a questão está invertida. A soma dos valores recebidos pelas economias desenvolvidas é que é maior do que as economias em desenvolvimento. Então estão corretas ao meu ponto de ver a letra A e a letra B, e estão incorretas a letra C e a letra D. Vamos à penúltima questão? Vamos à nona questão? Leia o trecho da reportagem a seguir e responda as questões. Pela primeira vez em muito tempo, os moradores das províncias do Nordeste da China estão olhando para os céus azuis. Desde o ano passado está em vigor uma legislação que restringe o uso de carvão para calefação em Pequim e em outras 27 cidades de grande parte da região. Professor, o que é calefação? Na China foi criada uma lei, em 2018, proibindo que se use carvão em casa para aquecer. Tem que se usar aquecedor.
Não se pode usar carvão em casa, é o sistema de calefação. Então está proibido no país e perceba que isso já ajudou a reduzir a poluição. Olha que o texto diz que o céu lá está mais azul, desde que o governo criou essa lei proibindo que o povo queime carvão em casa para se aquecer. Continuando. Contudo, em muitas províncias industriais, a poluição atmosférica piorou. Isso porque a nem todas as cidades chinesas se aplica uma regulação rigorosa como a do nordeste do país. Um exemplo é a província de Heilongjiang, na qual as emissões de indústrias como a siderúrgica contribuíram para um aumento de 10% nos níveis de partículas tóxicas na atmosfera. Siderúrgica que produz aço e a fonte de energia da siderúrgica é o carvão. Lembra daquela questão que eu disse? Que a China usava muito carvão, é o maior produtor e que isso gera poluição? Continuando o texto. Para Wang Hei, especialista em clima e energia do Greenpeace na Ásia Oriental, o governo não deve focar apenas no aquecimento doméstico e tomar decisões em relação às emissões industriais. Políticas que favorecem o carvão e a indústria pesada estão impedindo o progresso, ele afirma. Ou seja, em 2018 o governo chinês criou uma lei em algumas áreas do país, em algumas províncias, proibindo a população de queimar carvão para se aquecer, mas em relação à atividade industrial não tem lei nenhuma. Então não adianta você criar leis para regulamentar a emissão de poluentes no uso doméstico, mas deixar o uso industrial se expandir e aumentar a poluição. Porque o país e o mundo não vai ganhar nada com isso. Eu estou minimizando de um lado, fechando o buraco ali e abrindo o maior em outros aspectos, né? Tudo bem. Gostei do texto. Letra A. Qual foi a medida adotada pelo governo chinês para que a poluição diminuísse em algumas cidades do país? O que eu anotei agora há pouco. Vocês me dão licença, eu vou apagar aqui para nós respondermos a letra A da 9ª questão. Qual foi a providência, a medida adotada pelo governo para que a poluição diminuísse em algumas cidades do país? Segundo o texto, a proibição do uso do carvão mineral, vamos colocar assim, do uso doméstico do carvão mineral. Então está aqui. Qual foi a medida adotada pelo governo chinês para que a poluição diminuísse em algumas cidades? A proibição do uso doméstico do carvão. E teve efeito, né? Letra B. De acordo com o texto, e utilizando seus conhecimentos, quais outras medidas seriam necessárias para reduzir os níveis de poluição nas cidades chinesas? Regulamentar a atividade industrial. Então perceba um detalhe, pessoal. Se criando leis, se criando regras para proibir o uso doméstico do carvão mineral nas casas já houve uma queda na poluição atmosférica, imagine se o governo chinês criasse regras para o uso do carvão e outros combustíveis fósseis na indústria. Não é proibir, como foi feito no uso doméstico, não, mas reduzir, usar de forma racional e consciente, já amenizaria bastante os impactos quanto à poluição atmosférica. Então aí seria uma resposta plausível para a 9ª questão. Vamos à última questão, vamos à 10ª. Nós temos um mapa aqui para endossar a 10ª questão. Esse mapa aqui mostra as principais fontes de energia utilizadas nos países. Perceba que no Brasil predomina a energia hidrelétrica. Em outras partes do mundo você vai ver aí, tá aí as variáveis: hidrelétrica, gás natural, carvão, petróleo, energia nuclear e renováveis. Vamos então responder as 3 letras da 10ª questão. A letra A questiona o seguinte: indique a principal fonte de energia do Brasil e justifique a opção brasileira por esse tipo de energia hidrelétrica, é claro, né? Hidrelétrica. Professor Rubens, por que o Brasil fez a opção por essa fonte? Pessoal, porque o Brasil tem um clima, uma quantidade de rios que são muito acessíveis a esse processo de produção de energia hidrelétrica. O Brasil é um país, como eu disse agora há pouco, é um país privilegiado do ponto de vista natural. Então, como o Brasil goza de um clima com uma quantidade de chuvas regulares durante o ano, com uma grande quantidade de rios, um relevo acidentado, ou seja, o Brasil tem todos os pressupostos para investir na energia hidrelétrica. Quais são?
quantidade de chuvas razoáveis durante o ano, bem espalhadas, muitos rios e um relevo acidentado. Essas três junções fazem com que o Brasil se destaque no uso de energia hidrelétrica. Nível regular de chuvas, grandes e variados rios e relevo acidentado, porque é necessário que haja para se construir a queda d'água, né? Vamos para a letra B? Por qual razão os países do norte da África e do Oriente Médio não utilizam hidrelétricas como principal fonte de energia? Questões climáticas. Esse é o motivo. Diferentemente do Brasil, que tem um nível regular de chuvas durante o ano todo, o norte da África e o Oriente Médio, o clima lá que predomina é o semiárido ou árido. Então são pouquíssimas as chuvas durante o ano e concentradas só no período do ano. Então não haveria um nível regular de chuvas para ofertar esse tipo de produção de energia hidrelétrica. Então lá eles recorrem muito ao petróleo, por exemplo, né? Lá eles recorrem muito ao gás natural. Por quê? Porque a hidrelétrica lá não tem um nível de chuvas regulares para abastecer a usina. É necessário que haja um nível de água regularmente. Nós vimos isso aqui, né? Eu disse que as energias renováveis, elas têm questões naturais, elas têm empecilhos, impedimentos. Elas dependem de determinadas circunstâncias da natureza. E a energia hidrelétrica precisa de um nível regular de chuvas. Finalmente, a letra C. Quais são as principais fontes energéticas utilizadas no continente asiático? Aí você olha para a Ásia aqui, você vai ver o que aqui? Carvão e gás natural. Duas fontes energéticas altamente poluentes, né? Então pergunta aqui, somente isso, não precisa você explicar o motivo. Só se pergunta na letra C quais as principais fontes energéticas utilizadas no continente asiático. Você olha aqui a Ásia, predomina carvão e predomina gás natural. Carvão mineral e gás natural. Então, pessoal, aqui nós finalizamos a segunda parte do exercício inerente à globalização. Eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas nós trataremos de geografia do Piauí, para que a gente retorne para a geografia geral, para a gente retomar a unidade 3, diz respeito ao continente europeu. Muito obrigado pela atenção de vocês, foco e fé.